Esse vídeo que eu inicio a gravação agora é a primeira aula sobre radiação, tá? Radiação, junto com condução e convecção, né, é uma das formas de condução desculpa, né, uma das formas de transferência de calor, e ela é uma forma de transferência de calor que eu acho que vocês devem ter ouvido muito falar, principalmente no primeiro dia de aula de transferência de calor 1, né, que é a forma mais difícil de calcular. Talvez vocês tenham ouvido falar por parte de alguns veteranos sobre a dificuldade da compreensão desse assunto, ainda mais que, a meu ver, na minha opinião, é um pouco abstrato, né? Pelo menos a aparência. Radiação, né, é a única forma de transferência de calor que ela pode ser transmitida pelo vácuo. Então não precisa de matéria para transmitir, né? Então o que acontece? No caso a Terra, né, ela recebe aí 99,9999% da radiação que ela recebe das estrelas, né, vem do Sol, devido à sua proximidade. Aí mais para frente, né, nos cálculos vocês vão ver aí que é possível, por exemplo, calcular, né, a potência radiativa, digamos a irradiação que chega, por exemplo, né, oriundo do Sol para a Terra. Aí vocês vão ver, né, a influência da distância, tá? Bom, antes de falar sobre conceitos mais técnicos de radiação, né, eu vou falar mais das aplicações, tá? Eu elaborei aqui um slide, né, com algum conteúdo, talvez dê em 2 vídeos, acho que vai ser, assim, talvez um pouco longo, mas na minha opinião vai ser a parte mais interessante, mais legal deste assunto, né? Porque para mim, na minha opinião, não adianta nada se começar a falar sobre assunto e ficar vomitando cálculo, né? Conceitos tem que formar, não tem jeito. Como radiação é uma forma de transferência de calor, ela é relevante, né, para a formação do engenheiro de energia, engenheiro mecânico, né? É inevitável, né? Tem os cálculos, eu tenho que apresentá-los, né? Então, basicamente, né? Por que estudar radiação? Porque a partir de uma certa temperatura, uma superfície, ela vai ser uma fonte relevante de calor por radiação. E assim, mas já vou antecipar desde já. Qualquer superfície emite radiação, desde uma mesa de madeira, um computador que é feito lá de peças de plástico, de metal, a pele humana, qualquer superfície, sem exceção, emite radiação. Só que essa intensidade radiativa, lá, da mesma forma que condução-convecção, né, depende muito da temperatura. Só que a diferença é que, no caso, a radiação ela depende muito assim, da superfície emissora e da superfície receptora. Então, quanto maior a diferença entre as duas temperaturas, né, das duas superfícies, quanto maior essa diferença, maior é a potência radiativa. Vocês vão ver isso nos cálculos. E essa diferença, ela é muito relevante, tanto que vocês podem até lembrar, né, do capítulo 1, que mostra uma fórmula lá, né, que é a potência radiativa, que é igual a o coeficiente de Stefan-Boltzmann vezes a diferença entre as temperaturas em Kelvin elevado à quarta potência. A quarta potência. Tá? Aí pode até colocar lá o fator emissividade, que mais para frente eu vou falar isso com maiores detalhes, mas só para reforçar, né, emissividade é uma propriedade, né, de uma superfície emite radiação e um valor que vai de 0 a 1. Tá? Eu vou compartilhar aqui o material que eu fiz. Assim, são fotos, ilustrações que eu não coloquei referência à bibliofonte, nada disso, tá? Peguei na internet apenas para reforçar o que eu vou comentar aqui. Tá? Então, é algo assim bem, bastante informal, mas eu acho que é bastante relevante para vocês compreenderem a importância, a finalidade da radiação. Apesar que, em transferência de calor, é óbvio que nós vamos falar apenas da radiação térmica, tá? Da radiação térmica. Mas antes de falar de radiação térmica, é bom falar sobre radiação em geral, tá? É... Bom, então, assim, ela é importante? É, sem dúvida. Por isso que eu elaborei aqui o material, vou mandar vários vídeos para vocês, né? Os cálculos são extremamente importantes, né? Não tem o que discutir, tá? E como falei para vocês, né, a partir de uma certa temperatura, os cálculos que envolvem radiação eles são relevantes. Vocês viram aí até alguns exercícios resolvidos de capítulos anteriores que, por exemplo, ebulição e condensação, e que vocês viram que a partir de uma certa temperatura,
a radiação ela é relevante. Dependendo da temperatura, a radiação é mais relevante até mesmo que a convecção, né? Na grande maioria dos casos, não. Na grande maioria dos casos, a radiação não é tão importante quanto, mas assim, tem alguns, digamos, né, algumas aplicações que, lógico, que só dá para ver a radiação, como, por exemplo, módulos fotovoltaicos, em que visa o quê? Converter a radiação solar em energia elétrica. Aí é só radiação. Tá? Vamos falar aqui. Vamos dar uma introdução a esse conceito de radiação. Eu já vou antecipar, tá? Os slides eles não estão organizados dessa forma. Eu coloquei esses tópicos aqui apenas para reforçar o que eu pretendo falar para vocês e alguns pontos interessantes. Né? Aqui eu vou falar sobre conceitos e aplicações. Né? De novo, radiação é uma forma de transferência de calor, a qual ela pode ser transmitida tanto no vácuo quanto no ambiente com matéria, isto é, atmosfera terrestre, enfim, tá? Um ambiente com gás, né, onde pode ter uma fonte emissora aí de calor, no caso radiação, enfim, né? Então, assim, eu não coloquei aqui, né, mas uma ideia que veio na minha cabeça. Por exemplo, a garrafa térmica. A garrafa térmica, o que que é? Ele veio, né, de um conceito físico, né, que chama as garrafas de Dewar, D-E-W-A-R, né, que foi o criador do conceito aí, o criador da garrafa térmica, também chamado de garrafa de Dewar. O que que ele é, basicamente? É um envoltório, né, um recipiente externo, né, feito, sei lá, de plástico, metal, que seja, externo, tá? Com uma película metálica, né, no caso aí, né, um envoltório metálico, por dentro ele é espelhado e interno a ela, concêntrico a ela, é uma película de vidro. Então, teoricamente, é o quê? Tem interno é vidro, uma superfície de vidro, no meio seria o vácuo e por fora uma superfície espelhada. A vantagem de... Tudo bem que na prática as garrafas térmicas não têm o vácuo, mas podemos pensar assim num tanque em que vai armazenar algum material extremamente frio, extremamente quente. É mais comum em ambientes extremamente frios. Aí sim vai ter que ter vácuo, ou ambiente próximo ao vácuo. Aí tem uma campânula de vidro, vácuo, e uma campânula de metal, espelhado. Claro que essa superfície espelhada ela é opaca, então não vai ter, por exemplo, a transmissão da radiação solar para dentro desse ambiente interno. Tá? E por que, que ele é espelhado? Porque uma determinada superfície, né, vamos supor aí, né, uma garrafa de Dewar com material quente lá dentro, vai, água térmica, água quente para fazer chimarrão, chá, o que seja. Que eu falo assim, garrafa térmica de populares aí, né, domésticos, né, o pessoal geralmente costuma colocar água quente. Mas existem garrafas de Dewar, né, ou melhor dizendo, grandes tanques, com o mesmo conceito e onde é armazenado produtos criogênicos, como gás natural liquefeito, esses que tem em navios metaneiros, né, metano. Ou também pode ser usado para armazenar material criogênico, como, por exemplo, ou material em ambiente criogênico, como, por exemplo, sêmens, para zootecnia, né, no caso aí como é que se fala, né, embriões de animais, até mesmo embriões humanos, ovos, espermatozoides, óvulos, enfim, né, armazenamento de tecidos humanos a temperaturas extremamente baixas. Mas qual é o intuito disso tudo, esse garrafa de Dewar ou tanque de Dewar? É para evitar a entrada do calor, né, isto é, de fora para dentro, ou liberação de calor, né, se for pensar em uma garrafa com água quente, né, para fazer chimarrão ou chá. Mas voltando a falar da garrafa térmica, coloca água quente, né, então o fato de ter, né, geralmente aqui uma garrafa externa de metal ou de plástico, né, ela já diminui a perda térmica, né? Mesmo que não tenha isolante térmico, né, ideal que tenha, lógico, né, ela já vai retardar essa perda de calor. Mas o fato de ter uma superfície espelhada, ela diminui ainda mais a perda térmica, por quê? Porque a radiação, né, a radiação ela vai de um ponto para o outro, ela vai em linha reta. Então, ao alcançar essa superfície espelhada, ela volta, ela bate, ela vai e volta.
Tá? Então, o fato de ter uma superfície espelhada, ela reflete a radiação, né? A radiação térmica. Além do fato, né, dessa superfície espelhada, obviamente, ser opaca. Nesse capítulo, eu ouvi muito o conceito de material transparente, translúcido e opaco, né? E o vácuo seria, né, para evitar a transferência de calor por condução ou por convecção, tá? E é isso. E que mais? Eh, então vocês vão ver muitos exemplos, por exemplo, né, da radiação como fonte de calor, o Sol, né? Como vocês vão ver muito falar assim, né, o Sol como fonte de calor, né, tendo como referência, né, uma superfície a 5.700 Kelvin no corpo negro. Depois vocês vão ver o conceito de corpo negro, que seria uma superfície teoricamente perfeita. Então considera aí, para fins de cálculo, né, a superfície do Sol 5.700 Kelvin. Tá? Para fins de cálculo. Por exemplo, é quando você quer colocar lá um aquecedor solar, de aquecedor de água para o banho. Então usa aí como referência, a fonte é Sol 5.700 Kelvin. Aí depois vocês vão ver aí, né, onde vai ser usado esse valor 5.700 Kelvin. É importante também, né, até tem umas ilustrações que eu coloquei aí, bem mais para frente, como, por exemplo, uma caldeira. Uma caldeira, né, composta por fornalha, tubulações por onde passa água, né, para converter a líquido em vapor, né? E que mais? A própria chama, ela é uma fonte de radiação. Porque qual é a temperatura da chama? Quando eu falo a temperatura da chama, já se fala aí temperaturas aí da casa de milhares de graus Celsius. Claro que depende muito das condições, né, impostas, né, no ambiente onde tem essa chama, o combustível, e assim vai. Então, a superfície da chama é uma superfície grande emissora de radiação. Embora muitas vezes a gente não entenda como tal. Por exemplo, você vai fazer um projeto de um sistema térmico, qualquer aí, né, geração de eletricidade, vapor, água quente, o que seja, né? A gente pega lá dados de catálogo, fornece lá para o engenheiro de vendas, etc. A gente nunca ouve falar da radiação. Radiação é muito usado assim para fins de projeto, né? No projeto do produto, tá? Não na parte assim de projeto, né, de um sistema térmico, termoelétrico, enfim, né, na hora de fazer a escolha da caldeira. Então ele é muito mais assim para fins de projeto mesmo, né, nos estudos, né, para elaboração da solução, né? Mas onde nós podemos ver radiação? Olha, eu confesso uma coisa para vocês, estou dando aula agora, tem 61 slides, tá? Mas os slides, no geral, eu vou passar rápido, tá? Porque vocês vão ver, são só figuras apenas para enfatizar, né, que eu estou falando aqui. E confesso que agora que eu lembrei que está faltando material, tá? Depois eu explico para vocês melhor. Mas vamos lá. Ah, outra coisa aqui, né? Bom, vou aqui compartilhar, eu vou aumentar aqui a tela, né? Então vocês estão vendo aí conceitos e aplicações, né? Então já falei, né? O que seria essa radiação? As aplicações vocês vão ver aí no decorrer da aula, né? Mas uma coisa é muito importante, de novo, eu estou aqui apenas para falar de radiação térmica. Os cálculos vão ser usados apenas para radiação térmica, mas vocês vão ouvir muito falar do tal da radiação ionizante. Por que eu estou separando isso? Radiação térmica é aquela usada, né, para fins de transferência de calor. E radiação ionizante é aquela radiação que vocês vão ouvir muito falar quando, por exemplo, em aplicações médicas, aparelho de raio-x, ou até mesmo na radiografia industrial. Vocês vão ver isso daqui a pouco, vocês vão ver a diferença entre radiação ionizante e radiação não ionizante. Depois eu explico para vocês por que tem esse nome, ionizante. Tá? Então, basicamente, radiação é uma forma de transferência de calor em que a radiação ela transmite para todos os lados. Vamos supor que tem uma fonte aqui, uma bolinha no meio aqui da tela, no meio aqui do ambiente ao qual estou, esses dois dedos. Então, esse ponto, esse átomo, ele vai emitir radiação para todos os lados, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para as diagonais, tá? E esse ponto ele vai emitir radiação para todos os lados, sem exceção,
e a partir de uma certa distância ela forma, né, a superfície, né, a qual ela recebe essa radiação, ela pode ser considerada uma esfera. Só para mostrar para vocês, né, que ela pode ser transmitida para todos os lados. A não ser que, por exemplo, essa superfície esteja numa superfície, ela só vai emitir radiação para onde ela puder. Por exemplo, formando um hemisfério, que é metade de uma esfera. Tá? Supondo, né, que a superfície, quer dizer, desculpa, acima dela, ela tenha toda a liberdade de emitir radiação e para baixo tem algum anteparo, algo que impeça. Aí forma um hemisfério. Por que eu estou falando isso? Porque muitos cálculos que nós vamos fazer, vou levar em consideração que ângulo θ e ângulo φ, zênite e azimuth. O que seria o zênite? Seria o ângulo que vai desde a sua linha transversal à superfície, linha transversal, perpendicular à superfície, 0 grau, até 90 graus. Então, assim, de 0 a 90. Θ, de 0 a 90 graus. Esse é o zênite. E o azimuth é de 0, desculpa, falei besteira, de 0 a 180 graus, né? 90 graus de um lado, 90 graus do outro. Então, pode considerar aí. Θ igual a 0 aqui, né? Transversal, né? Perpendicular a uma superfície, 90 graus de um lado, 90 graus do outro. E azimuth seria, por exemplo, que vocês viram aqui, né? Está na vertical, né? Θ igual a 0, vertical. E θ e φ seria 360 graus, totalmente na horizontal, dando aqui o quê? Uma volta completa. E na prática, tem situações onde há uma variação da emissão de radiação devido ao seu ângulo θ e seu ângulo φ. Tem uma outra variável também, que é a frequência, que é o espectro da radiação. Então, a radiação ela vai de frequência de 0 Hz até infinito. Bom, acho que muitos de vocês já ouviram falar de Hertz, né? Muito usado, por exemplo, na produção de energia elétrica. Por exemplo, a rede elétrica do Brasil emite corrente alternada, né? Corrente alternada a 60 Hz, no Paraguai 50 Hz. Aí, eu estou falando o quê? Né? O espectro, né? Então, pode, de novo, né? De 0 a infinito. Aí vocês vão ver as diversas aplicações, né, do espectro, né? Desde comprimentos bastante baixos, como falei, né, da energia elétrica, 50, 60 Hz. Podemos pensar em algo na casa de megahertz, que é, no caso, onda de rádio, FM, até mesmo gigahertz, que são as tecnologias que estão aparecendo aí de telecomunicações, né? Tá falando até muito do 5G, que é uma tecnologia que vai se tornar e vai impedir a manutenção dos rádios AM. O que acontece, né? Para quem é mais velho sabe, né, que agora acho que praticamente não existe mais, né? Eu confesso, faz muito tempo que eu não ouço rádio AM. Que até tempo atrás, né, tinha as rádios AM e FM. Com o tempo, as AM têm sido extintas para serem transferidas para FM, para que esse espectro da radiação das ondas de rádio AM ser ocupadas pela tecnologia 5G, celulares. Isso pode até impossibilitar no futuro a continuação das parabólicas, das antenas parabólicas para a televisão. Tá? Por quê? Porque o espectro da radiação das tecnologias mais novas de celulares, elas podem impedir continuidade, né, da transferência, né, do espectro, né, das ondas magnéticas, né, para a televisão. É um negócio louco. E por que tem que fazer isso? Né? Para não ter interferências. Tá bom? Então, muitas vezes, essa interferência, às vezes, falam, né, que há, por exemplo, rádio clandestina atuando perto de aeroportos, aí atrapalha a comunicação entre a torre e o avião. Né? Só para mostrar para vocês que a aplicação da radiação é muito maior que a gente imagina. E mesmo assim, desculpa, tem algumas coisas que eu esqueci de colocar aqui nesse slide, né, que eu terminei de elaborar faz pouco tempo. De novo, né, radiação térmica, né, como o próprio nome diz, é responsável pela transferência de calor. E radiação ionizantes eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas é muito importante, né? Até poderia ter colocado aqui, né, radiação não ionizante. Se não é um, é outro. O que tem a ver a radiação com o pôr do sol e com a aurora boreal? Para quem não sabe, a aurora boreal, né, é um fenômeno que ocorre, se não me engano, no inverno,
em países assim próximos aos polos, né? Boreal vem de norte, né? Então é muito comum ver na Rússia, Suécia, Noruega, Finlândia, talvez Canadá, tá? Por que que eu coloquei foto do pôr do sol? Porque primeiro vocês sabem, né, que o céu, né, muitas vezes o céu com o pôr do sol tem uma coloração totalmente diferente daquela coloração durante o dia, né? Durante o dia é o quê? Aquele céu azul. E por que que o pôr do sol é diferente? A principal explicação, gente, é o ângulo de inclinação, porque o pôr do sol, né, o sol está tendendo, né, o θ igual a 90 graus. Meio-dia não, meio-dia é o quê? Θ igual a zero. É para mostrar para você o seguinte, que o ângulo de inclinação do sol, ela interfere fortemente na cor do céu. Por quê? Porque altera o grau de polarização das moléculas da atmosfera. E mais para frente vocês vão ver aí melhor, né, o tal de grau de polarização, né? Vou até mostrar para vocês o conceito de difração de Rayleigh. O que, que seria essa difração de Rayleigh? É um fenômeno ao qual, em que a radiação solar que chega na atmosfera, a radiação solar é uma luz branca. Ao atingir as moléculas da atmosfera, ocorre uma difração. Por quê? Porque a radiação solar ela emite a radiação e toda a faixa do espectro possível, que vai de frequência igual a 0 Hz até infinito. Tá? Então, ao alcançar as partículas da atmosfera, ocorre uma difração ao qual que ela pode absorver determinadas frequências, pode refletir, vamos supor, né, refletir de volta para o espaço determinadas frequências e pode difundir, né, até alcançar os nossos olhos determinadas frequências. Então, ela ocorre o que? Uma difração, que nem o fenômeno do prisma. Que até tem um desenho mais para frente, né? Você pega um prisma em direção a uma luz branca, ela forma como se fosse um arco-íris, né? Que nem um dos discos do Pink Floyd. Tá? Que tem lá um prisma, de um lado luz branca, do outro lado luzes faixas multicoloridas, né? Que nem um arco-íris. Então, o fenômeno do prisma imita o arco-íris, a formação do arco-íris. Então, ocorre o quê? A difração. A luz branca alcança as partículas da atmosfera, em que aí cai aquela história, aquela pergunta típica de criança: por que o céu é azul? Tá? Porque ocorre lá uma difração, e aí chega na atmosfera, né, nos nossos olhos, apenas o comprimento de onda responsável pela cor azul. Tá? Ao passo que os outros comprimentos não chegam aos nossos olhos, a não ser no período da tarde. Aí, por exemplo, esse segundo desenho aqui, estão vendo aqui alaranjado, né? Por quê? Por causa do ângulo do Sol, ocorre uma difração ao qual chega aos nossos olhos apenas a luz, por exemplo, laranja. E a composição da atmosfera, ela interfere. Até coloquei uma foto aqui de uma fonte de poluição, né? Essas chaminés com provável poluição. Por quê? Porque a poluição contribui para a alteração da composição da atmosfera. E aí tem situações em que o céu altamente poluído, o céu, em vez de estar laranja, pode estar cor de rosa. Aqui, por exemplo, né, aqui é a foto da cidade de Araraquara. Tá? Peguei na internet, né? Não coloquei fonte, só para ilustrar. Então, por exemplo, o ambiente poluído é natural que o céu esteja rosa. Porque, né, devido a um pouco da alteração, né, da composição da atmosfera depois à poluição, no caso dos carros, das indústrias, né, pode ficar rosada. Eu falo isso porque na Grande São Paulo isso é normal. Então, de novo, o ângulo de posição da fonte emissora, que é o Sol, ela interfere consideravelmente na cor do céu, tá? O ângulo θ. Tanto que vocês vão ver nos cálculos, né, cálculos de potência radiativa, vão ver o que? Influência do ângulo θ, do ângulo φ e do espectro. Porque nós não vamos usar o cálculo de 0 Hz ao infinito, nós vamos usar um espectro limitado. E aí vocês, no começo, vocês vão se assustar, mas vão ver que não é no fim do mundo que tem, por exemplo, o cálculo envolvendo integral tripla. Aqui uns 2 vídeos, né? Vamos falar apenas da parte mais legal. E embaixo, a aurora boreal, né? Por quê? Apesar de observar isso no período noturno, uma parte da radiação solar, né? Ela entra em contato com as partículas
em alguns momentos, nessas partículas da atmosfera, em alguns momentos, formando esse fenômeno. Tá? Então, assim, o que tem a ver radiação com o pôr do sol e com a aurora boreal? Tudo. Tem a ver o quê? O ângulo de declinação do sol, né? E outra coisa, né? Quando eu falei, né? Por exemplo, vamos pegar essa foto aqui, ângulo de inclinação do sol. Vocês estão vendo aqui que ângulo θ, né? Está tendendo a 90 graus, né? 90 graus quando está no seu horizonte. Por exemplo, quando alguém está vendo lá o pôr do sol, o sol se pondo na água, né? De um oceano. Tá? No Brasil não é comum, né? Porque por causa da posição do litoral brasileiro. Só exemplo. Mas esse ângulo θ, ele varia com o dia, né? Desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, no nascer do sol até o pôr do sol. Agora, o ângulo φ, ela depende muito da época do ano. Por exemplo, a inclinação φ máxima do sol, ela ocorre aonde? Nos solstícios. Por exemplo, aqui a maior parte do território brasileiro, né? Solstício de verão, 21, 22 de dezembro, solstício de inverno, 21, 22 de junho. Ângulo máximo, né, do θ, né? E equinócio, por exemplo, na linha do Equador, né? O Sol está numa posição, digamos, zero, né? Φ igual a zero. Para quem faz projetos, instalação de módulos fotovoltaicos, sabe que tanto o ângulo θ, principalmente o ângulo φ, são dados relevantes. Tá? Por exemplo, a declividade da placa, né, ela é menor à medida que vai se aproximando da linha do Equador. Tá bom? E tudo isso por causa do ângulo θ, ângulo φ. Aí tem aí nos cálculos vocês vão ver também, né, o espectro, né? Quando falo espectro, né, tem lá um valor mínimo, um valor máximo, é uma faixa, tá? Que no final das contas dá para calcular, por exemplo, a intensidade radiativa, por exemplo, em watts por metro quadrado. Normal, que nem está calculando condução e convecção, tá? Tanto que é possível fazer os cálculos, né, somando a potência decorrente da condução, por exemplo, em watts por metro quadrado, mais convecção, watts por metro quadrado, radiação, watts por metro quadrado. Arco-íris, né, sempre aparece depois de uma chuva, né, ou quando está serenando, tá, é decorrente aí a difração, né, de Rayleigh incidido nas gotas de chuva. Então, as gotas d'água, né, elas funcionam como prismas, formando esse efeito aqui, né? Bom, quantas cores tem no arco-íris? Ah, sei lá, 7, mas na verdade o número de cores é infinito. Por quê? No espectro, né, que a gente detecta as cores, né, há uma quantidade infinita de cores. Tá? Você pega, por exemplo, uma paleta de cores aí numa indústria gráfica ou uma indústria de tintas, né, você vê aquela paleta lá de milhares de cores. E muitas vezes nós temos dificuldade, óbvio, né, de diferenciar uma cor com a outra, ambas bem próximas entre si. Mas na natureza, quantas cores tem? Infinitas. E cada um está relacionado a um comprimento de onda. Tá? Então, de novo, com essa paisagem, o que acontece? Céu claro, né? De dia, a gente vê o céu azul, né? Porque chega nos nossos olhos o comprimento de onda responsável pela coloração azul. E por que a gente vê essa flor vermelha? Porque a radiação solar, ela chega na superfície da flor, nas pétalas da flor, e ao alcançar os nossos olhos, a gente vê a cor vermelha. Por quê? Porque a superfície da flor ela é sensível ao comprimento de onda responsável pela cor vermelha. Por isso que a gente vê a cor vermelha. Ainda mais que os nossos olhos têm, como é que se fala, né? Nos olhos tem, chama de cones e bastonetes, né? Que são células que são responsáveis pela sensibilidade às cores, né? Que transmite, né, a luminosidade, ondas para o cérebro, né? Mas enfim. Então, de novo, né? Por que essa superfície aqui que a gente vê vermelha, essa aqui é roxa, essa aqui é amarela? Por causa da sensibilidade dos materiais que compõem as superfícies das pétalas. Tá? Aí, por exemplo, vamos falar sobre fotografia. Para quem conhece, o que seria uma máquina fotográfica de alta qualidade, de alta resolução, uma máquina profissional? Uma máquina profissional, às vezes as pessoas colocam várias lentes, ou uma ou mais lentes,
Ah, é para aumentar o foco, ok, né? Para aumentar a resolução, mas muitas vezes coloca-se lentes polarizadores, tá? Para quê? Para aproximar, na medida do possível, o efeito que nós temos, nossos olhos temos. Porque é muito comum a gente tirar a foto e sair a foto de uma forma diferente do que a gente vê. E também, né, para tirar, para inibir alguns comprimentos de onda que tornam mais difíceis a visibilidade. Por exemplo, aqui do lado direito. Estão vendo aqui um céu claro, tá um ambiente com céu claro, e aqui também tem, o céu está claro. Só que o fato de estar muito claro, ela pode dificultar a visibilidade de alguns elementos, de alguma coisa na paisagem. Principalmente quando nós estamos dirigindo, né, o sol está direto na nossa cara. Por isso a importância de usar óculos de sol. Então, tanto óculos de sol quanto essas lentes assim de máquinas fotográficas, né, tem que ter elementos polarizadores que impedem a chegada de alguns comprimentos de onda, como vocês estão vendo aqui. Tá? Que a presença aí, antes do polarizador, né, chega a vários comprimentos de onda, ele polariza, né, ele dá uma filtrada e só vai alcançar o destino, né, a máquina fotográfica, os nossos olhos, né, um número mais restrito de comprimentos de onda. Porque o que chega dos nossos olhos é um número infinito de diferentes comprimentos de onda. O resultado, vocês estão vendo aqui, né? Ao ver, por exemplo, uma poça de água, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo aí, né? Que não consegue ver direito o fundo, né? Porque a própria água reflete uma parte dessa radiação que chega dos nossos olhos, né? E aqui não, é o mesmo lugar. Só que a diferença é que essa foto do lado direito, foi usado lentes de polarização, lentes polarizadoras. Deixa eu ver se outra aqui, mesma coisa, ó. Sem polarização, com polarização. Vocês estão vendo aqui o fundo melhor, né? O óculos de sol também, né, para diminuir, diminuir, né, o desconforto, né, da nossa visão, né, para diminuir o desconforto, ela tem elementos responsáveis por polarizar, né? E aqui do lado direito, né, aqui nessa foto tem essa paisagem aqui, do lado esquerdo está polarizado, do lado direito não. Você vê que e ambas, e várias fotos que não estão polarizadas têm uma maior dificuldade de compreender, né, de ver alguns elementos. Tá? De novo, ele serve para impedir a transmissão de alguns comprimentos de onda, melhorando a resolução das fotos. Tá? Para ficar mais próximo possível ao que realmente o olho humano consegue observar. E devido à estrutura que tem nos nossos olhos, né, dizem, né, os especialistas que a percepção do ser humano é diferente do cachorro, por exemplo. Tá? Sobre metalografia, né? Quando falo metalografia, né, quando pensar em algo até mais simples como microscópio de laboratório de escola. Eu falo isso, né, com uma certa empolgação porque minha iniciação científica foi nisso, mas o que seria metalografia? Ciência que estuda as superfícies, né, de materiais, como por exemplo metais. Então aqui vocês estão vendo os contornos de grão, e a cada grão representa aí uma estrutura. Vamos pensar aí no aço, aí tem lá perlita, cementita, austenita, bainita e assim por diante, né? Dando exemplo, né? Então, para quem já tem um pouco de conhecimento, pega uma amostra de material, dá uma lixada, dá uma polida, aplica uma substância, né? Ocorre aí o ataque químico. O que seria o ataque químico? Coloca uma substância, né, para reforçar a estrutura metalográfica, melhorar a qualidade, melhorar a visibilidade. E aí coloca lá numa bancada metalográfica, né, que é um microscópio mais avançado, né, para aumentar a resolução, e aí tem um computador, né, com um monitor de alta resolução que permite capturar fotos, né, fazer suas análises. E pelas diferenças de cor dá até para medir, por exemplo, a porcentagem, né, por exemplo, da cor preta nesta foto, por exemplo, a cor alaranjado nesta foto, ou branco nessa foto, enfim. Tá? E como faz isso?
A bancada metalográfica usa lâmpadas especiais, né, que emite uma radiação específica num comprimento, no espectro da radiação específico, tá? Para tornar essa superfície sensível, graças ao ataque químico. Por que que dá uma lixada e dá uma polida? Para diminuir a quantidade de ranhuras, né? Que é natural quando corta lá com uma serra de alta precisão, né? Fique riscos microscópicos. Então, o lixamento e o polimento contribui para retirar esses traços, né? É o ataque químico, né, para melhorar a resolução e depois dar uma olhada. Então, quando falo é o uso de lâmpada, lembra muito assim da relação entre radiação e iluminação, que eu vou falar sobre isso rapidamente depois. Né? Então, emite-se uma radiação com espectro específico, com uma banda de frequência específica, né, para que torne esse trabalho possível. Isto é, não é qualquer lâmpada, não é uma lâmpada doméstica. Tá? Vamos falar mais de radiação solar, né? Que uma parte dos exercícios, né, que vocês vão ver envolve o Sol como fonte de radiação. Aí vocês estão vendo aqui, né, extraterrestre, óbvio, né? Uma parte da radiação vai direto, né, à superfície, né? No caso aqui vai direto ao painel fotovoltaico, que é a radiação direta, e uma outra, né, que ela é difusa. O que seria difusa? Ela atinge alguma outra superfície, como por exemplo as nuvens. Então, por exemplo, em projetos de energia solar, em geral, a pessoa sempre usa como referência a radiação total, o número, né? Radiação total. Radiação total é a soma da radiação direta e radiação difusa. Bom, aí vocês estão vendo aqui uma parte dessa radiação é refletida, vai de volta para o espaço, e uma parte vai direto para a superfície, né? Para o solo, e outra parte é difundida devido à presença das nuvens, por exemplo. Aqui a radiação difusa por parte das nuvens, e aqui a radiação difusa por parte das próprias moléculas existentes na atmosfera. Ainda mais que a atmosfera é composta por troposfera, estratosfera e mesosfera. Aí tem a ozonosfera também, que é predominantemente ozônio, né, a molécula O3, ionosfera, que é responsável pela transmissão de ondas de rádio, reflexão de ondas de rádio, de TV, enfim. Né? E aí tem um termo muito bacana que é o albedo, que é o fenômeno qual, onde há uma reflexão da radiação, né, que alcança o solo, ela é refletida e vai de volta para o espaço. E aí dá para comparar, por exemplo, uma superfície clara com uma superfície escura. Como essa aqui que eu estou vendo a noção aqui embaixo. Por exemplo, uma superfície mais clara, o albedo é maior. Isto é, a reflexão. Bem mais para frente, eu vi vários índices, né? Todos que vai de 0 a 1. Emissividade, transmissividade, absortividade, refletividade. Então, capacidade de emitir, de transmitir, de absorver e de refletir. Então, aqui a refletividade, a reflexão, vai desde valores próximos a 1, como, por exemplo, calotas polares, Polo Norte, Polo Sul, superfícies nevadas, né? Até valores mínimos como o asfalto. Estão vendo aqui, 5 a 20%. Isso é albedo. Isto é, quanto mais clara a superfície, melhor. Quanto mais clara a superfície, uma parte da radiação que vem do Sol volta para o espaço, o que confere também um conforto térmico. Tá? Por isso que, por exemplo, na Grécia é muito comum as casas das ilhas gregas, é muito comum as casas serem de cor branca, tá? Para aumentar o conforto térmico. Ao contrário, em países muito frios, onde é muito comum os telhados serem mais escuros, exatamente para absorver calor. Balanço energético, bem rápido, tá? 100% da radiação, tá? 100% da radiação chega na atmosfera terrestre, né? No topo da atmosfera terrestre, né? Considerando aí que numa distância de 150 milhões de quilômetros que vai do Sol à Terra, né? Considerando que as perdas no espaço sejam mínimas, próximo a zero. Então chega na atmosfera, 6% ela é refletida para a atmosfera, 20% é refletida devido à presença das nuvens, 16% é absorvida pela atmosfera, né, o que confere, né, a manutenção da temperatura da atmosfera, né, do calor. 3% é absorvida pelas nuvens, que são o quê?
formações decorrente à abundância de vapor de água, 4% refletida pela superfície da Terra, claro que varia, né, desde calotas polares até a presença de um ambiente antrópico, né, alterado pela ação do homem por causa da aplicação do asfalto. Aí tem 3% absorvida pelas nuvens, e aí 58% absorvida pela Terra, superfície, né, litosfera, continentes, e hidrosfera, oceanos. E aí, nesta superfície terra e oceanos, vocês estão vendo aqui, 64% ela é irradiado para o espaço pelas nuvens e atmosfera, né? Bom, nós vamos ver aqui por aqui que é melhor. Vai 7%, mais 23%, enfim, até chegar aos 64%, né? Que isto é, que é aquela radiação que vai da superfície para as nuvens e atmosfera e 6% que vai para o espaço. Por quê? Porque aqui é uma fonte de radiação Sol e aqui uma fonte de radiação Terra. Mas por que existe fonte de radiação Terra ou água? Devido ao fato de estarem recebendo radiação do Sol. Porque se não existisse o Sol, certamente não teria, praticamente não teria radiação, né, no sentido inverso. Bom? E claro, né, que esta irradiação diretamente, essa irradiação, né, ela depende muito da superfície, né? Eu até falei do albedo. Aí tem o conceito, né? Radiação é quando a radiação chega até você, e radiação é quando emite. Então a diferença entre radiação e irradiação, ela se dá pela origem e o destino. Tá? É a mesma coisa, a forma de calcular é a mesma, a única diferença é que um é origem e outro é destino. Só isso. Vocês vão ver melhor mais para frente. Bom, vamos lá. Algo parecido, né? Aqui, ó, absorção total pela superfície, 42% a 46%. Vocês vão ver isso mais para frente nas curvas. Então, pensa muito nisso aqui, ó. Então, chega na superfície da Terra um pouco menos da metade daquela radiação que saiu da superfície solar. Bom, de novo, né? Que eu falei aqui, espalhamento atmosférico, né? Que é a difração de Rayleigh, que é responsável, por exemplo, né, pela percepção das cores. Eu coloquei essa foto aqui também, esse desenho, né, que eu peguei na internet, né, só para lembrar, né, que projetos de energia solar, né, pega tanto a radiação direta quanto a difusa, né, que pode ser difusa por causa das nuvens, por causa das partículas da atmosfera, ou também a presença de uma outra casa. Vamos supor que você tem a tua casa, embaixo e no alto de uma montanha tem uma casa branca. Essa casa branca pode refletir radiação para a tua casa. Pode. Tá? De novo, que é muito importante em projetos, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo o ângulo de inclinação do coletor solar. Bom, certamente aqui no Brasil, eu acho que em nenhum lugar chega a precisar de um ângulo de 43 graus. Ele está relacionado ao grau, né, de um determinado trópico, né? Os paralelos, né? No caso, linha do Equador 0 grau, trópico de Câncer de Capricórnio, desculpe, não lembro, acho que 27 graus alguma coisa, enfim, tá? Então é o seguinte, uma coisa que todos devem saber, que há uma diferença na posição do Sol, da posição do Sol dependendo da época do ano. Vocês estão vendo aqui, né, uma inclinação, neste exemplo, uma inclinação mínima no equinócio, vamos supor, equinócio de verão, no Brasil, né, uma questão de Roraima, parte do Amapá, o equinócio de verão ocorre no final do ano. Desculpa, solstício de verão ocorre lá para 21, 22 de dezembro. Ao passo que o solstício de inverno, 21, 22 de junho. Então, neste exemplo aqui, né, o Sol está inclinado no seu mínimo no solstício de verão e no seu máximo no solstício de inverno, e no equinócio é meio a meio. Então, por exemplo, quem já acompanhou alguma obra, primeira coisa que o técnico vai ver, o engenheiro vai ver, o que seja, é onde é que está o norte. Porque nós estamos no hemisfério sul, então o Sol tende a passar ao norte. Então, qual é o beiral, o local da casa, do telhado, né? Que está para o norte. Esse aqui. Então, vamos instalar as placas aqui, porque lógico, né, que a eficiência das placas vai ser muito, muito maior do que tiver ao contrário. Então, o mais importante, que ela esteja para o norte. Né?
Aí tem a inclinação, por exemplo, se mora no paralelo 30, então convém colocar uns 30 graus, né? Cada um tem sua regra, aumenta mais 10, aumenta mais 5 graus, o que seja, né? E é isso. Aí que eu falei para vocês, né? O zênite está relacionado ao zênite θ igual a zero, é perpendicular ao solo, e vai de 0 a 90. E o azimuth, ela vai de 0 a 360 graus, que é equivalente aqui ao gama, que aqui é o gama. Tá bom? Então, claro que o Sol vai passando por diferentes posições com o passar do tempo, né, como vocês estão vendo aqui. Então, vai ter época do ano que vai ter uma captação máxima dessa radiação solar, né? Isso também devido à duração do dia, né? No inverno a duração é mínima, né? No solstício de inverno e no solstício de verão a duração é máxima. Isso vai refletir também no quanto de energia elétrica que vai ser gerada. Tá bom? Vamos falar um pouco da geração fotovoltaica assim mais resumido, tem matérias específicas para isso, né? Mas só para reforçar o que eu falei para vocês. A geração mínima certamente aqui, ó, que está no mês de julho, e máxima amarelo aqui está março, que mais dezembro com pico em março. Isso aqui é o quê? É uma geração média por mês. Vocês estão vendo aqui, né, um período diário, né, de meia-noite até as 23h59. Mas a cada curva representa um mês, né, uma geração média. Por que eu falo geração média? Porque se pegar uma geração de um dia, vocês vão ver aí que tem vários picos e vales, né? Esses vales devem ter a presença de nuvens. Eu mesmo, né, que eu já esqueci de ver, mas ontem foi o dia nublado o dia todo, a captação da radiação, experiência própria, foi algo como 6, 8 vezes menor do que um dia de sol a pino. Então, assim, a presença de nuvens atrapalha muito, diminui muito a captação da radiação solar por parte dos módulos fotovoltaicos, porque a maior parte da radiação ela é refletida para o espaço. Então, as nuvens têm uma alta capacidade de reflexão da radiação. Então, reflete mais do que é transmitido, que chega no solo. Então, esses vales aqui, nessa queda da irradiância e, por consequência, da potência, é decorrente à presença de nuvens. E isso deve estar devidamente planejado, né? Por quê? Porque quando alguém faz um projeto de sistema fotovoltaico, ela pega o histórico dos últimos anos, por exemplo, né, daquele local. Aí vocês podem ver aqui, né, uma geração média sempre menor em julho, por exemplo, e maior em dezembro ou janeiro, né? O janeiro aqui é até mais fácil de ver que a linha é preta. Além do fato do que, né? Do verão, o nascer do sol é mais cedo, o pôr do sol é mais tarde, no inverno, né, nascer do sol é mais tarde e o pôr do sol é mais cedo. Tá? E também porque no inverno, né, a inclinação do sol é máxima, então a radiação solar, né, a intensidade solar, desculpa, não, a potência radiativa solar é mínima. Por isso vocês estão vendo aqui, né, que a geração é menor. Em julho é maior, em janeiro, fevereiro, dezembro. Tá? Por quê? Porque quanto maior a inclinação do Sol, menos radiação chega no solo. Tá? Vocês vão ver lá o conceito de intensidade, que é o I maiúsculo, né, que é decorrente à radiação que sai da superfície emissora. Mas a Terra é uma superfície receptora. Então, vai receber essa intensidade, mas vai depender do ângulo. Quanto maior o ângulo, menor vai ser o resultado. Né? Então, por isso que, por exemplo, 4, 5 da tarde está mais frio, 6 da manhã está mais frio, meio-dia está mais quente. Por quê? Porque o Sol, no meio-dia, está na sua inclinação mínima. Bom? Aí, como vocês estão vendo aqui, né, um dia ensolarado, né, é uma curva atendendo essa aqui. Aí, dia chuvoso, né, como tem muitas nuvens, a maior parte da radiação ela é refletida, não chega no solo, então a geração elétrica ela é mínima. E aqui, né, só para reforçar, né, que quando falo em projetos de módulos fotovoltaicos, né, o projeto é baseado especialmente, né, quase que unicamente no perfil de consumo.
Porque você vai instalar os módulos fotovoltaicos pensando aí numa substituição, muitas vezes total, da rede elétrica que você consome da rede, né? Ou, em alguns casos, né, parcial. Faz um projeto para economizar 50% da conta de luz, vamos supor. Né? É muito comum em instituições públicas, repartições públicas e também locais onde há restrição de espaço. Né? E o fator mais limitante é o espaço. Aqui vocês podem ver, né, que o perfil de geração nem sempre é igual ao perfil de consumo. O perfil de consumo é azul, geração amarelo. Aí existe até um conjunto de soluções ainda na teoria, né, não na teoria, né, ainda muito caras, de armazenamento de energia, né, armazenar o que está aqui nessa região aqui para ser usado quando não estiver mais gerando energia elétrica, né, essa região aqui, sustentar essa aqui. Atualmente, né, quem que sustenta a gente, né, a própria rede elétrica que funciona como se fosse um banco de baterias. Mais informações, mais explicações, vocês sabem, obviamente, está em outras disciplinas. Mas só uma coisa interessante, né? Em pequenas instalações, né, os módulos são fixos, eles são estáticos, mas é possível instalar seguidor, rastreador solar, solar tracker, para quê? Para que ela altere sua inclinação, né, especialmente o ângulo θ, né, durante o dia. Nada impede, né, até alterar o φ, mas só que a alteração vai ser muito, muito, muito pequena de um dia para o outro. Então, o φ seria o quê? Por exemplo, 21 de dezembro está assim, 21 de junho está assim, por exemplo. Por exemplo, na linha do Equador, né? Por exemplo, Macapá, capital do Amapá. 21 de setembro, 21 de março, né? Os equinócios, né? Respectivamente, primavera e outono. Nossa, eu estou falando do Amapá, né? Macapá, capital do Amapá, né? Como está em cima da linha do Equador, né? Então não vou falar equinócio de primavera e equinócio de outono vai ser a mesma coisa. Tanto faz, vai depender muito de que do lado que está da linha do Equador. Por exemplo, né, o sul da cidade de Macapá é o equinócio de uma estação e o norte é o equinócio da outra estação. Bom, vamos lá. Então, nos equinócios vai estar nessa posição. Por exemplo, no solstício de verão vai estar aqui, solstício de inverno vai estar aqui. Mas, como falei, né, essa variação decorrente à posição do Sol de um dia para o outro, né, a inclinação vai ser muito pequena. Então, muitas vezes, o seguidor ela só vai seguir o Sol durante o dia, que é o ângulo θ, né? Por exemplo, 6 da manhã está aqui, 6 da tarde está aqui. Isso possibilita uma maior captação da radiação solar. Tá? Vocês estão vendo aqui que é uma geração adicional. Por que isso? Porque além da inclinação do Sol, do ângulo na sua origem, também tem que pensar no ângulo no destino. Vocês vão ver melhor nos exercícios lá. Porque você tem lá o ângulo de inclinação da origem e o ângulo de inclinação do destino. Tá? É um pouquinho complexo isso. Então, por exemplo, caso dos módulos fotovoltaicos, né, pensando no ângulo no destino. Mas, assim, pequenos sistemas, por exemplo, domésticos, né, até onde eu sei, não compensa colocar seguidor. Eu nunca vi algum consumidor doméstico colocar seguidor. Mas, assim, geração centralizada ou grandes gerações distribuídas. Aí vocês estão vendo o resultado, aumenta a geração fotovoltaica, geração elétrica fotovoltaica. Aqui estão vendo irradiância móvel e fixo. Móvel devido ao uso do seguidor, né, o solar tracker, o rastreador solar. Ao passo que o fixo, sem ele. Estão vendo aqui que a geração é menor. Mas em compensação, ó, no sol a pino, meio-dia, vocês estão vendo aqui que a diferença entre a linha vermelha e azul é mínima, ao passo que no nascer do pôr do sol a diferença é enorme. Como vocês podem ver aqui também. Eu vou falar aqui apenas uma curiosidade. Na geração fotovoltaica há uma pequena interferência da temperatura ambiente. Tá? Então, quanto menor a temperatura ambiente, maior a geração fotovoltaica. Desculpa não sei explicar em detalhes, mas isso é fato. Em dia muito, muito, muito quente, a geração vai ser apenas maior devido à inclinação, devido à forma, né, a inclinação ao qual os módulos fotovoltaicos recebem a radiação. Mas por quê? Se for pensar na temperatura ambiente, é o contrário, o efeito é inverso. Mas o efeito do meio ambiente ele é menor do que
a declividade da placa. Isto é, a convecção, o efeito da convecção vai ser menor do que a da radiação. Então, de novo, em dia frio, a geração elétrica vai ser maior do que em dia muito quente. Tudo bem que aqui colocou algo exagerado, né, 100 graus Celsius. Mas também porque existe um fenômeno chamado efeito termofotovoltaico. Tá? Porque esse aqui é efeito fotovoltaico, né? Geração de energia elétrica devido à radiação solar, à radiação. Que eu nem estou falando de radiação térmica. Agora, termofotovoltaico, vamos supor que você coloque os módulos dentro de uma fornalha, de uma caldeira. Ela vai receber calor, e aí as células vão estar sensíveis à alta temperatura, claro que são módulos muito diferentes desses fotovoltaicos aí, né? Então, isso aqui, essas curvas aqui do lado esquerdo, refere apenas à geração fotovoltaica. Mas existe um fenômeno que chama termofotovoltaico, usa outros materiais, outra forma de gerar eletricidade, mas a grosso modo gera eletricidade, tanto pelo calor, por isso que eu falei fornalha, alta temperatura, quanto pela radiação luminosa que é emitida pela chama. Ao queimar algo combustível, gera uma chama e essa luz ela sensibiliza esses módulos, né, termo fotovoltaico que gera energia elétrica. Mas ele tem caráter de pesquisa, nada comercial ainda. E claro, a importância de lavar os módulos. Não precisa nem dizer nada, né? Eu falei para vocês, né, difração de Rayleigh, porque o céu é azul. Porque a soma de todos os comprimentos de onda que veio do Sol, né, proporciona uma luz branca, mas ao sofrer a difração por causa das moléculas das nuvens, da atmosfera, né, chega à nossa vista uma radiação, quer dizer, aos nossos olhos, né, uma radiação de cor azul, comprimento de onda de cor azul, das moléculas da atmosfera aos nossos olhos. Só que ao atingir, por exemplo, uma rosa, aí sai é refletido sai, né, uma radiação das pétalas da rosa responsável pela cor vermelha, né? O comprimento de onda é responsável pela cor vermelha. Aqui, ó. Então assim a gente vê, né, o céu azul, né, porque ó, a difração, né, é representada pelas setas azuis. Vamos falar um pouco da potência, que chama de irradiância, né? Que acontece? Como falei para vocês, a potência radiativa total, ela depende do ângulo θ, do ângulo φ e também do espectro, do comprimento de onda, que vai de 0 a infinito. Aqui no gráfico está mostrando mais assim, de 250 a 2500. Por quê? Porque a maior parte da potência está nessa faixa aqui. Então não adianta nada estudar a irradiância, a potência radiativa, abaixo de 250 nanômetros, né? Ou 0,25 micrômetros e mais de 2.500 nanômetros. Só prestar muita atenção nas unidades, tá? Porque tem literaturas que colocam em nanômetros e outras notas em micrômetros. Por exemplo, o livro lá do Micropera é micrométrico, eu me lembro, né? Às vezes a pessoa acha até mais agradável, né? Mas é melhor usar nanômetro, mas não esquecer. 1000 nanômetros é igual ao micrômetro. Metro, 10 elevado a 0, igual a 1. Mili, 10 elevado a menos 3. Micro, 10 elevado a menos 6. Nano, 10 elevado a menos 9. Tá? Aqui vocês estão vendo aqui que a irradiância, né, a potência radiativa é justamente maior aonde? No espectro, caramba, cadê o ponteiro aqui? Ó? No espectro, onde estão aqueles comprimentos de onda e que são visíveis ao olho nu. Que vai desde o vermelho até a violeta. Vocês estão vendo aqui do lado direito, o espectro visível de violeta a vermelho. Então, o vermelho é responsável pelo maior comprimento de onda e violeta o menor. Né? E quantas cores tem aqui? Infinitas. Ah, mas a gente vê aqui, né? Violeta, anil, verde, amarelo, laranja e vermelho. 6. Lá. Né? Mas, enfim. Mas na prática são infinitas. Na verdade, é um espectro onde as coisas são bem próximas de si.
Então, a potência é maior aqui no ápice, justamente no espectro que é visível. Então, aquela radiação que é responsável pela nossa visibilidade é que tem justamente a maior potência. E aí que os módulos fotovoltaicos têm que explorar, tá? Porque os módulos fotovoltaicos elas convertem radiação solar e eletricidade. E claro que como é que obter a máxima eficiência? Elaborando materiais que conseguem captar o máximo possível do espectro da radiação solar e que conseguem captar ao máximo essa linha de cor vermelha. Porque essa linha de cor preta é a irradiância a partir do momento que ela atinge a atmosfera. Só que ocorre a absorção da radiação, uma parte absorvida pelas moléculas, né, pelo ozônio, pelos íons da ionosfera, pelo O2, N2 principalmente, os gases, né, que compõem a atmosfera, né? Então, esses gases que compõem a atmosfera, ela absorve uma parte dessa radiação até chegar, as nuvens também, vapor de água, até chegar na Terra, essa linha de cor vermelha. Só que os módulos fotovoltaicos elas não têm uma eficiência de 100%. Os comerciais têm lá 17 a 20%. Por quê? É a dificuldade de converter determinados comprimentos de onda em energia elétrica. Então, tem os módulos, né, os materiais são ultrassensíveis, né, que converte radiação solar em energia elétrica, mas tem lá uma parte desse espectro que ela é mais sensível, outro que é menos sensível. Por isso que os módulos disponíveis comercialmente, ainda eles são baixos, de 17 a 20% de eficiência. Por quê? Porque alguns comprimentos de onda ela pode até ter uma eficiência alta, mas algumas talvez até zero. Tá? Então, claro, o ideal que conseguisse converter em energia elétrica tudo isso aqui. É só fazer o cálculo aí da área que está logo abaixo dessa curva vermelha. Quer ver? Watts por metro quadrado nanômetro vezes nanômetro vai dar watts por metro quadrado. É multiplicar o eixo x pelo eixo y, né? Então, a potência radiativa em watts por metro quadrado é o que está aqui abaixo da curva, no caso vermelha, neste exemplo. Que é a potência radiativa, né, watts por metro quadrado. Mas os módulos fotovoltaicos só conseguem absorver uma parte, vamos supor 20%. Então, poderia ter uma curva específica apenas para aquele espectro responsável pela absorção por parte dos módulos fotovoltaicos. E aí tem até um exemplo assim, bem elucidativo, que é aqui a absorção da clorofila. Isto é, uma absorção dos módulos fotovoltaicos também poderia ser feito, que nem da clorofila, que vocês estão vendo aqui, que as plantas conseguem, graças à clorofila, existe vários, alfa, beta, clorofila, isso não importa, que elas conseguem absorver o espectro da radiação tanto próximo a 400 nanômetros quanto próximo a, sei lá, 700 nanômetros. Ao passo que em torno de 500, 600, ela é pouco sensível. Nada impede no futuro, sei lá, próximo, distante, muito distante, enfim, os agrônomos desenvolverem plantas que consigam aumentar esse espectro aqui, aumentar essa curva para poder o quê? Absorver mais a radiação solar e aumentar a produtividade. Aumentar a produção de açúcares, amido, que seja, de celulose, sei lá. Mexendo no quê? No potencial de absorção da radiação por parte da clorofila. Tá? E por que tem essas quedas aqui na linha vermelha? Por que tem essas quedas? Aí vocês vão ver na próxima curva aqui, devido à interferência de moléculas de água, de CO2, de oxigênio, de ozônio. Então, em alguns comprimentos de onda, praticamente não chegam na atmosfera devido aí à alta reflexão, absorção por parte das moléculas lá na atmosfera. Vocês viram aí, né? CO2, água, O3 que é ozônio, O2 que é o gás oxigênio, assim vai. E aí tem o conceito de corpo negro. O que seria o corpo negro? O corpo negro seria uma situação ideal. Vocês estão vendo aqui que essa linha preta é uma linha toda irregular. Então, o corpo negro seria uma linha teórica, para fins de cálculo. Por quê? Porque é muito mais fácil calcular, né, a área que está numa curva como essa aqui, que é uma distribuição de Gauss, do que uma curva toda irregular, que é essa preta, essa vermelha e essa verde aqui. Tá bom? Então, teoricamente, o que chega no começo da atmosfera, quer dizer, desculpa, o que sai da superfície da Terra, né, sai da superfície do Sol,
essa linha, essa curva aqui, corpo negro ideal. Claro que é teórico, o que vocês estão vendo aqui nessa linha amarela, né, que é o que a radiação que chega na atmosfera, né, aqui na luz visível até é maior do que o corpo negro teórico. É isso que eu estou falando, teórico. Porque mais para frente, né, falar de distribuição de Wien, aí tem uma tabela que tem que pegar dados lá de densidade, aí vai ser sempre tomando como referência essa curva corpo negro ideal, que é para facilitar os cálculos. Tá bom? Facilitar a integração e assim vai. Então, de novo, isso aqui seria o quê? Ou curva da irradiância, que é potência por área. E essa potência por área ela varia de acordo com o comprimento de onda. Isso que não está levando em consideração ângulo θ e ângulo φ. Tá? Não está considerando. Então, essa aqui curva seria o quê? Para ângulo θ igual a zero, ângulo φ igual a zero. A situação aí de irradiância máxima. Tá bom? Vamos lá. Aí vocês estão vendo aqui, visível, né, que nessa faixa aqui, se me engano, de 400 a 780 nanômetros, né, no livro do Icropera e do Sengel, vocês vão ver. Abaixo dela, ultravioleta, e acima dela, infravermelho. Aí vocês vão ver também as aplicações, mais para frente, da radiação ultravioleta, tem o UVA, o UVB, o UVC, e infravermelho. Aqui está ruim, né? Mas é onde eu quero chegar. É o quanto de radiação, linha verde, que está no topo da atmosfera, que chega do Sol para o início da atmosfera, o quanto que chega na Terra, na superfície da Terra, do oceano, no ambiente sem nuvens, essa linha azul, e essa linha vermelha, parcialmente nublado e preto nublado. Por isso que é uma diferença muito grande entre a geração fotovoltaica em dia de sol pino e o dia nublado. A diferença é grande, 6 vezes, 8 vezes, negócio absurdo. E uma coisa muito interessante, vocês viram aqui, né, que o ápice da irradiância está na região espectro visível nu, né? Aqui também, é uma curva, né? Que conclusão que eu posso tirar? 44,7% da potência radiativa total que vem da Terra está no espectro visível nu. 48,7% está além do olho nu, do visível nu, que é o infravermelho, e 6,6% é ultravioleta. Tá bom? Aqui, ó, absorção da luz por pigmentos vegetais. Vocês viram aqui nessa curva? A absorção, né, difere, né, a irradiância difere com o comprimento de onda. Aqui é o perfil da clorofila. Tem seus picos a 400, em torno de 650, 680 nanômetros. Que é essa linha verde aqui. Linha verde? É, isso. Linha verde aqui, que é a tal da clorofila B. Então, ela absorve uma radiação próxima a 450 nanômetros, né, que confere aí uma coloração entre o anil e o verde, e aqui 650 próximo ao vermelho. Mas as plantas também têm outros pigmentos, né? Clorofila A, por exemplo, beta-caroteno, ficocianina e assim por diante, né? Que são pigmentos aí que inclusive contribuem para a formação das cores, né? Por exemplo, cenoura, ela é laranja, né? Porque tem bastante caroteno, né? Tomate, acho que é pectina, enfim, assim vai, né? Aí estão vendo aqui que a absorção dos pigmentos vegetais, elas dependem muito do comprimento de onda, que nem os módulos fotovoltaicos, né? Então, uma forma de aumentar a eficiência dos módulos, de novo, é elaborando diferentes materiais que conseguem pegar a maior irradiância para cada comprimento de onda e, finalmente, ter uma maior irradiância em todo o espectro. Tá? Lei de Wien, vocês vão ouvir muito falar, né, para fins de cálculos, né? Vocês estão vendo aqui que a irradiância, né, que é também chamada aqui de intensidade, né, letra I, ele é quanto maior a temperatura, né, da superfície emissora da radiação, quanto maior a temperatura, maior a sua intensidade. Então, intensidade e temperatura são diretamente proporcionais. E aqui, no eixo X, é o comprimento de onda, vocês estão vendo aqui colorido, né, visível, olho nu. Abaixo dela ultravioleta, em cima dela infravermelho.
Depois vocês vão ver o que é esse 2000, é milhar, tá? 2.898, aqui está milímetros Kelvin, né? Vocês vão ver mais para frente nos cálculos, né? Isso aqui está relacionado ao pico. Vocês estão vendo aqui que para cada curva, né, tem o ponto máximo aqui, 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 assim vai. Mais para frente eu explico melhor. Potência da radiação solar, né? É o que chega no solo. Então, por exemplo, deserto do Saara, deserto da Arábia, né? Tem a maior incidência, né? Maior potência, né? Potência por área por ano, tá? Principalmente porque praticamente não tem nuvens, né? Tanto que em compensação na Amazônia é bem menor que eles, né? Porque tem muitas nuvens, né? Chove muito, alto índice pluviométrico. No Brasil, os maiores índices se encontram no setor nordestino, por isso que há muitos projetos de sistema de geração centralizada. No estado do Piauí, por exemplo, na Bahia, como os projetos no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, assim vai. Bom, só que mesmo assim, né, a potência média no Brasil é muito maior do que dos países da Europa, por exemplo. E claro, né, obviamente, uma potência está mais próximo à linha do Equador. Embora o deserto do Saara, da Arábia, aqui está mais próximo ao Trópico de Câncer. Aqui, gente, só coloquei de curiosidade, né, as várias tecnologias que estão em projetos, em estudos, né, para geração solar, né, fotovoltaica ou térmica, né? Aí tudo relacionado ao quê? Aqueles fenômenos que vocês viram em ótica no ensino médio, conceito de foco, reflexão, é que vocês estão vendo aqui, né, espelhos que refletem numa linha aqui que absorve toda a radiação solar que incide nessas placas, né, concentrando a potência solar, né, aumentando a temperatura, por exemplo, de um fluido que está aqui dentro, tá? Aqui, por exemplo, parabólica, né, prato, usado, por exemplo, para fogão solar, né? Fogão solar é feito por meio do estudo desse fenômeno, tá? Onde coloca a panela no foco recebe toda a energia concentrada. Claro que quanto maior a parabólica, maior a potência do fogão solar. Né? Tem disciplinas que vocês vão ver isso com maior integridade aí, por exemplo, novas tecnologias para transformação de energia, energia solar, enfim. O conceito da estufa, tá? Em que, ao contrário de uma casa, um país de clima tropical como o Brasil, né, estufa, ele tem por intuito, né, aumentar a temperatura interna, né, receber o máximo da radiação solar, mas ter uma estrutura para diminuir o máximo a condução e a convecção, porque você quer absorver calor e quer evitar que esse calor vá para fora. Tá? Então, dando exemplo aqui, que ele absorve ondas curtas, né, então, como falei, toda a superfície, né, além de receber radiação, ela emite de alguma forma. Então, a estrutura da estufa também vai emitir radiação, só que tem que ser uma mínima radiação possível exatamente para não perder calor. Então, no ambiente como esse aqui, geralmente uma estufa feita de vidro, de plástico transparente, né, vai possibilitar o quê? Em países de clima frio, a produção de produtos tipicamente de clima tropical, por exemplo, plantar laranja na França. Aqui, ó, ondas curtas aquece o chão, ar aquecido sobe na estufa, que negócio, né? Convecção, ar quente vai para cima, ar frio vai para baixo, mais pesado. Aqui um coletor solar, como vocês conhecem, né? Uma tecnologia mais comum que tem no Brasil, que é uma caixa metálica, por onde passa tubos de cobre. E aí em cima é vidro. Por quê? Vidro é altamente transparente, então permite que a maior parte do espectro da radiação solar ela alcance essa superfície escura que está aqui dentro da caixa, porque a superfície escura absorve calor, aí passa calor por condução, para o tubo por onde passa água, cobre, alumínio, o que seja. Podendo ser zigue-zague, podendo ser uma malha de tubos em série, né? Então, mais comum, uma caixa metálica, uma tampa de vidro, com tubos, né, metálicos, né, altamente condutores, né, para receber água quente. E aí a água quente vai aqui para o boiler, que é esse tanque aqui, por meio do processo do termosifão. O que é termosifão? A água quente vai para o mais leve, vai para a caixa, e a água mais fria vai tender para baixo. Aqui no caso, vocês sempre vão ver que a placa está sempre um nível abaixo do tanque. E coloca um tanque menor, né, mais alto, exatamente para aumentar a coluna d'água, para dar aquela pressão no chuveiro.
Então, pode ser água só, o calor 100% da placa, do sol, né? Ou parte do sol, parte elétrica, principalmente em dias muito frios, né? Só que aí tem uma tecnologia também confesso, que eu só descobri que há pouco tempo, alguns dias atrás, que no Brasil tem. Mas a primeira vez que eu vi foi em Pedro Juan, no supermercado que vende. Em Pedro Juan, que é o quê? Tubos de metal, por dentro tem vácuo. Vocês estão vendo aqui, ó, é o tubo de vidro altamente resistente ao granizo, o impacto do granizo. Então, por fora é vidro. Aí tem o isolamento térmico de vácuo. E por dentro cai água fria, ela aquece, fica mais leve, e água quente. Também tem o princípio do termosifão, só que porque o vácuo, para que a água quente não perca calor para a atmosfera, para que não perca calor para o ar ambiente. E conferido que uma temperatura da água quente, claro, tem que ser maior do que o ambiente externo. Por que tem que ser maior? Porque a maior parte das pessoas toma banho só de noite. Então, durante o dia, o sol aquece, né, a água, deixa essa água aqui no reservatório de água para ser usada à noite. E aí, aí vai usando nesse reservatório, aí vai entrando água, aí entra água fria aqui nos tubos, né? Não, lógico que não entra no boiler. Entra água fria da rede de distribuição da caixa d'água normal, né? Convencional. Os tubos aqui a vácuo e depois aí aquece e enche o reservatório. E é o princípio do termosifão também, porque tem tanto a entrada de água da rede quanto a entrada de água do próprio boiler, do próprio tanque. Para sempre manter a água sempre quente, termosifão. E aqui é uma tecnologia mais simples, tá? Que são, como é que se fala? Coletores abertos, que é para aquecimento de água de piscina, que confere aumento da temperatura até, sei lá, 35, 40 graus, né? Que é para piscina mesmo. Ao passo que o de piscina é mais barato, porém menos eficiente. Aí o intermediário que é esse aqui, né? Que é coletor fechado. Acho que até dizem que até chega a 60 graus a água, não sei. E o mais eficiente é o a vácuo. Por quê? De novo, porque não há perda de calor da água quente para o ambiente externo. Bom? Eu vou parar por aqui, o vídeo já está ficando longo, tá? Então, vocês estão vendo aqui, eu vou falar bastante aí do espectro, tá? O espectro eletromagnético, uma parte dela é térmica, outra parte não é térmica. Bom, vou parar aqui de compartilhar, né? Aí daqui a pouco continuaremos.